A Rede Vida trabalha na construção de conhecimento e informação. O canal da família com foco na boa notícia, proporcionando cuidado, entendimento, indicando pontes para a saúde, inovação, ciência e cidadania. Vida Bela como serviço de educação, cultura, sabedoria e inclusão. Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. O mês de setembro é marcado por várias atividades da comunidade surda. Este mês é chamado de Setembro Azul, uma iniciativa para celebrarmos a comunidade surda e pensarmos mais sobre a inclusão dos surdos na sociedade. Tiago Coimbra, diretor de articulação política na Federação Brasileira de Intérprete de Libras, destaca as lutas e conquistas e reconhecimento do intérprete de Libras. É uma data muito importante para a comunidade surda, porque é uma data de celebração das lutas e da conquista dessa comunidade, né? Principalmente da pessoa surda que utiliza Libras como forma de comunicação e expressão. A Lei de Libras ela foi aprovada em 2002, em 24 de abril de 2002, e a partir de então a gente começou a ver uma criação de políticas em prol a gerar acesso à comunicação para essas pessoas. O intérprete é um elemento super importante para trazer informação, trazer acesso à comunidade surda, às pessoas usuárias da Libras como primeira língua. Quais são as atribuições do tradutor e intérprete de Libras? Por que nasceu em você a vontade de aprender Libras? Eu comecei primeiro por curiosidade em aprender a língua. Eu não tenho ninguém na minha família que é surdo, nada disso, então eu tinha curiosidade em aprender Libras. E aí comecei a conviver com surdos na igreja, no espaço religioso que eu participava. E aí, nesse contexto da igreja, eu aprendi língua de sinais, e aí, consequentemente, existia uma demanda muito grande para atuar como intérprete em outros contextos. E aí, os surdos mesmos foram me indicando, e aí eu fui tendo oportunidades e experiências de trabalho. Quando eu vi que estava ficando sério, eu falei, não, eu preciso estudar. E aí foi quando eu fui estudar, fazer formação em tradução e interpretação de Libras português, e aí me dedicar, de fato, a aprender melhor técnicas de interpretação, né? O trabalho de intérprete de Libras no Brasil ganha cada vez mais espaço. E assim como o Tiago, o primeiro contato quase sempre acontece por curiosidade, pela necessidade de fazer amigos. Eu aprendi a língua de sinais já tem 22 anos, na verdade. Eu era adolescente na época e fiquei curiosa, tá, para saber como que funcionava, como que os surdos se comunicavam, né? Eu achei interessante. E aí eles me ensinaram a língua. E aí eu tive bastante contato com a comunidade. Aí depois eu comecei a fazer cursos, surgiram vários cursos e tal. Então eu viajei bastante, aprendi, fiz vários cursos em vários estados. A Libras se tornou uma profissão e é a profissão que eu amo. Sempre gostei de comunicação, tinha dúvida em fazer letras, mas não sabia se queria lecionar. E foi quando eu comecei a interpretar, eu me encontrei profissionalmente. Atualmente, hoje eu trabalho no Estado, eu sou interlocutora de Libras e trabalho aqui na Rede Vida, interpreto o terço e a missa. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que a Rede Vida me deu. Por 10 anos, né, eu fiquei à frente do trabalho de intérprete, interpretando o terço, missa, os programas gravados também no começo. Então, assim, né, conheci meu marido na Rede Vida, a Rede Vida me deu, né, bem dizer, o meu lar, bem dizer, da Rede Vida, eu falo que é o canal da família. Então, eu sou muito feliz, sinto muita falta, sinto muita saudade, assim, de interpretar as missas todos os dias, de fazer o terço todos os dias, porque eu sou uma pessoa católica, né, eu sou da Pastoral dos Surdos daqui de São José do Rio Preto. Quais os desafios para a inclusão de pessoas surdas na escola? O primeiro é a língua, né? Então você tem um espaço escolar onde que todo mundo fala uma língua diferente da sua. Então isso já gera uma dificuldade para as pessoas surdas.
O segundo é que muitas vezes a metodologia de ensino não é pensada especificamente para essa pessoa que utiliza o português, por exemplo, como uma segunda língua. As metodologias são feitas para os ouvintes, trabalhando com aspectos relacionados ao ouvir. Mas essa pessoa surda, ela tem uma experiência completamente diferente, uma experiência cultural a partir do que é visual, não aquilo que é sonoro. Então ela precisa de metodologias específicas para o seu ensino. A comunidade surda tem trabalhado e tem lutado para que se consiga um ensino bilíngue. E aí, nesse sentido, se respeite a Libras como primeira língua e o português como segunda língua na sua modalidade escrita. E aí você tem a possibilidade de fazer com que ele tenha acesso, aprenda pela sua primeira língua e, com o conhecimento que ele tem da primeira língua, ele aplique na segunda língua como português. E a atividade do intérprete é muito importante, né? Quando esse aluno ele já tem a capacidade de sozinho conseguir tomar a iniciativa, conseguir falar com o professor, né? Porque no início o intérprete acaba assumindo um papel que é do professor, que é de ensinar mesmo. Então, por isso que os surdos esperam que esses professores sejam bilíngues, já falem diretamente na sua língua, e a partir da autonomia desse aluno, onde ele já tem ele é mais autônomo, ele consiga, então, ter a presença do intérprete em sala de aula, mediando a comunicação dos professores e dos outros alunos. A Libras foi reconhecida em 2002, mas nunca esteve tão em alta como agora. Você acha que existe uma conscientização maior? A língua de sinais, ela sempre esteve presente dentro da comunidade surda. Em 2002, se reconhece a Libras enquanto língua, e aí então começam a se instituir políticas a nível nacional para difusão dessa língua. Logo depois tem o decreto 5626, que é uma outra legislação que contribuiu com esse processo, porque fala da formação do intérprete, fala da formação do professor de Libras, fala da disciplina de Libras nas universidades, e aí isso realmente contribuiu efetivamente. E mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, então, fala desse acesso em outros contextos, em outras atividades. Então, isso contribuiu para que a língua de sinais aparecesse mais e, consequentemente, a presença do intérprete estivesse em mais lugares que antes a gente não via, né, tanto. E aí agora, com a situação da pandemia, essa necessidade aumentou ainda mais, né? Então, os intérpretes estão trabalhando de casa e atuando bastante. E como a língua de sinais, a modalidade é visual, não tem outro jeito. A língua de sinais precisa aparecer e o intérprete precisa aparecer. Porque muito do nosso atendimento era realmente, de fato, presencial. Os intérpretes iam em determinados locais e atendiam nesses lugares. Já existia trabalho remoto realizado em interpretação de língua de sinais, existiam centrais de intérpretes que atendiam remotamente, mas de fato era uma quantidade muito pequena diante do mercado de interpretação de Libras português. A partir do momento da pandemia, isso exigiu novas competências para os intérpretes. Então, os intérpretes precisaram investir em equipamento de casa, então melhorar a sua internet, melhorar a iluminação, equipamento de filmagem, aprender a utilizar esses equipamentos, porque você precisa fazer a sua luz, você precisa usar o seu equipamento tecnológico. Então, é mais uma preocupação que o intérprete vai fazer. Então, ele tem um esforço cognitivo do processo de interpretação, mas ele ainda tem que adquirir a competência técnica, tecnológica para poder usar todos esses recursos. Então, de fato, foi um desafio muito grande. Mas tem sido uma experiência super significativa, porque você consegue expandir as possibilidades de atuação, participar de outras atividades que presencialmente você não iria, com certeza, realizar. Então, muitos intérpretes estão fazendo o trabalho. Eu moro em Florianópolis, mas muitas vezes me chamam para trabalhos em São Paulo, que eu presencialmente não faria, mas devido ao trabalho remoto eu tenho condição de fazer. Então, isso possibilita a oportunidade de você estar em outros eventos e outras situações e aumenta o mercado de trabalho mesmo para a atividade do intérprete. A gente pôde mostrar mais o nosso trabalho, surgiram as lives, tanto as lives no Instagram, tanto as lives no YouTube, e a maioria tinha intérprete, né? Eles procuravam um intérprete, então acho que foi a oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho, né? Não que antes não tinha tanta visibilidade, mas hoje tem uma visibilidade, existe um respeito maior, né? Eu estou até vendo agora na campanha
que na campanha eleitoral que o pessoal, os políticos estão todos preocupados para colocar o intérprete de Libras ali para os surdos. Trabalhar como intérprete de Libras ao mesmo tempo é representar a cultura surda e também fazer essa mediação entre a cultura ouvinte e os surdos. Para mim é um trabalho muito importante, eu me identifico nessa profissão que eu estou atualmente. Parabéns à comunidade surda, que Deus abençoe. E vamos na luta, que a gente consegue. Parabéns. A Vida Bela desperta o aprendizado, fortalece e valoriza a democracia. Canal da Família tem a tarefa de fomentar a verdade, a esperança e o entusiasmo. Vida Bela na Rede Vida, o canal da família.